Antes dessa reportagem, deixa eu falar rapidamente aqui sobre tosse, garganta inflamada, alguns dos sintomas da Covid-19 em muitos pacientes. Não em todos, que fique claro isso, né? Surge a dúvida, afinal, como é que a gente sabe se a pessoa está com uma faringite, por exemplo, ou com o coronavírus? Meses depois do início da pandemia, ao primeiro sinal, os doentes entram em pânico, com medo do diagnóstico. Quem vai nos ajudar nessa tarefa é meu amigo otorrinolaringologista Jamal Azan. Doutor Jamal, obrigado pela presença, obrigado pela participação ao vivo aqui no Fala Brasil. Vamos tentar esclarecer isso para a turma que está assistindo a gente e para o pessoal ficar mais tranquilo. Jamal, dá para a gente identificar uma faringite dos sintomas reais do coronavírus, meu amigo? Bom dia. Celso Catelli, bom dia. Salce Fabiana, é muito bom estar aqui com vocês. Olha, realmente é muito difícil, especialmente nos casos quando a garganta está um pouco inflamada. A gente não sabe se é por causa da garganta, se é por causa de uma virose simples que não tem nada a ver com coronavírus. Mas a grande dica é assim, não desesperar sob hipótese nenhuma, manter a observação e a monitorização de temperatura a qualquer sintoma, mesmo que seja um sintoma leve de dor de garganta. Agora, o principal, a grande dica que tem sido presente em mais de 90% dos pacientes é a perda súbita do olfato e ou do paladar. Importante. Olha, os telespectadores têm muitas dúvidas e estão mandando algumas perguntas para a gente. E uma delas trata de rinite e sinusite, doutor. Dá para a gente falar um pouquinho a respeito disso? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é uma confusão muito grande, porque as pessoas que têm rinite e sinusite têm coriza, têm dores de garganta, às vezes têm febre. Então, o que acontece? Confunde tudo. E tem mais. Eu tenho atendido pacientes que têm rinite e que estão com medo de encontrar outras pessoas em ambientes coletivos, mesmo com a proteção, porque elas têm coriza. Aí o que acontece? Nesses casos, confunde com o coronavírus e as pessoas estão sendo, então, muitas vezes discriminadas. A dica é, a pessoa que tem rinite alérgica, ela sabe diferenciar aquela coriza da rinite alérgica dela da crise de sinusite. A sinusite ela dá dores intensas, aquele catarro amarelo, esverdeado, mas o coronavírus ele costuma ser acompanhado de quadros gerais, como calafrios, nem sempre febre, mal-estar no corpo intenso. E esse mal-estar no corpo intenso ele não está presente nas crises de rinite alérgica. Então, eu não tenho dúvida para dizer que a diferença ela pode sim ser conseguida através desse quadro geral. A rinite alérgica não tem um quadro geral exacerbado importante, né? É mais local no nariz mesmo. Doutor, olha, a pergunta do Almir de Embu é muito importante. Olha só o que ele falou. Ele falou que teve Covid-19 e já se recuperou. Que bom, Almir, fico feliz. Agora, ele tem uma dúvida e olha, interessante a dúvida dele. Ele disse que o olfato não voltou completamente. Ele está achando que o olfato não é o mesmo que antes. Isso é possível? Ele pode fazer alguma coisa, doutor? Sim, nesse caso, como a perda do olfato está presente em mais de 90% dos casos, a orientação à população é, em caso de perda de olfato súbita e ou do paladar, procure imediatamente um tratamento médico. Procure seu médico otorrino, seu clínico, seu geriatra, pediatra, quem você puder. Por quê? Porque nós sabemos que tratar a perda do olfato a partir da primeira semana tem resultados melhores do que quando isso acontece de modo tardio, ou seja, 10, 15, 20 dias depois, um mês depois. Porque esses pacientes que têm perda de olfato e não tratam, eles podem ficar então com perda de olfato durante meses seguidos. Então é necessário sim, ainda Almir, procure sim o tratamento médico, que isso certamente vai te ajudar a recuperar o seu olfato. A massiva maioria dos pacientes com perda de olfato recuperam sim, mas alguns demoram muito, infelizmente. Hora de ter paciência. Eu acabei, enquanto o senhor estava dando essa resposta, doutor, colegas nossos aqui conhecem outras pessoas que também ainda não recuperaram o olfato. Então, é importante o pessoal ter paciência. Pergunta da Patrícia é muito boa. Pergunta de Belém. Ela disse que está só com dor de garganta e não apresenta nenhum outro sintoma. Dor de garganta sozinha pode ser um sintoma de coronavírus, doutor?
Pois é, essa é uma dúvida muito grande. Poder pode, especialmente porque o coronavírus não se manifesta igual em todas as pessoas. Tem pessoas que só têm dor de garganta, tem pessoas que só têm, então, calafrios, febre, tosse, então a perda do olfato isolado. Então, isso não é uma certeza se é ou não é. A dica é, tendo qualquer um desses sintomas, então perda de olfato, paladar, tosse, falta de ar, febre, mal-estar no corpo, calafrios, a pessoa deve se monitorar. Monitorar significa começar a medir a febre de horário, 3, 4 vezes por dia. Faça uma tabelinha, anota os valores, a hora que você tirou a febre, o quanto deu, e com isso você vai poder avaliar se o quadro está mantido ou se ele está piorando. Então, assim, poder ser, pode, mas geralmente se apresenta com mais alguns sintomas, né? Jamal, tem uma pergunta que muita gente me faz nas ruas, inclusive. Tem gente com medo de tomar o remedinho da gripe normal, falando, mas e se eu esconder um sintoma que pode ser coronavírus? Essa é uma época que todo mundo pode ficar um pouco resfriado, temperatura muda. Ontem estava um calorão, aí à noite já estava frio, enfim. A gente pode ficar resfriado, aquela história de ficar um pouco resfriado. As pessoas precisam ter medo de tomar um remedinho, não estamos estimulando a automedicação aqui, não é isso não. Mas é que às vezes um remedinho desse para dar uma segurada numa situação, às vezes a gente toma mesmo. Numa situação como essa, eu tenho visto muita gente com medo. É para ter medo? É para evitar isso, Jamal? Neste momento, devemos evitar a automedicação. Por quê? Porque neste momento nós não sabemos exatamente o comportamento desse resfriado, dessa crise de rinite, se é ou não o coronavírus. Então, realmente, por exemplo, se a pessoa toma remédios para resfriado ou gripe, muitos desses remédios são associações de vários, 2, 3 remédios, e alguns deles têm anti-inflamatórios e antitérmicos. Então a pessoa está só com o nariz entupido, ela toma um remédio de gripe, de resfriado, só que esse remédio também tem antitérmico. Então, mascara a febre. Aquela febre que deveria aparecer e chamar a atenção da pessoa, que pode ser um quadro de coronavírus, ela já não vai aparecer. Então a dica é, evite a automedicação, tente ao máximo. Eu sei que nós estamos falando para o Brasil inteiro e nem sempre o acesso aos médicos é fácil. Então, assim, evite a automedicação, procure os farmacêuticos para medicações que são isentas de prescrição. Então, mas é muito importante, muita atenção nesse momento, especialmente porque a pessoa pode, então, mascarar esse quadro de coronavírus. Excelente, Jamal. Fabi tem pergunta para você também. Doutor, bom dia, tudo bem? Olha, muito se falou essa semana, né, sobre os assintomáticos. Eu acabei entendendo ali que naquele discurso que a gente pode tirar é que talvez o vírus se comporte de maneira diferente nas pessoas que não apresentam sintoma. Sim. Até aí tudo bem. Mas e aí, a pessoa que não apresenta sintoma, mas que, eu estou perguntando de uma maneira geral, você como médico, mas que tem alguém que testou positivo muito próximo, então um assintomático, que conhece alguém com quem teve convivência e que testou positivo. E aí, é melhor procurar fazer o teste? A melhor coisa é testar nesse momento, mesmo sem sintoma? Fabi, ótima pergunta, porque muitos pacientes que estão, então, em quarentena, muitos desses estão, então, sendo contaminados por pessoas assintomáticas. Então, isso é um grande problema, porque esse vírus, ele pode ou não dar sintoma. Gente, assintomático significa não tem sintoma nenhum. Não tem febre, não tem tosse, não tem mal-estar, não tem falta de ar, mas ele tem a doença. E ele transmite essa doença, e muitas vezes transmite essa doença para as pessoas que estão em casa. Então, muito cuidado nessa hora. As pessoas assintomáticas que têm contato em casa com idosos ou com outras pessoas que estão em quarentena, mas essa pessoa que fica saindo, ela não tem sintoma nenhum, fica muito difícil a gente testar essa pessoa, porque ela não tem sintoma nenhum. O ideal é apenas manter as medidas de prevenção. Porque o teste por si só
Se ele for feito em um momento no qual a pessoa ainda não desenvolveu a doença, que é aquela fase de incubação, vai dar negativo. Aí a pessoa se libera, vamos dizer assim. Ela acha que tem o passaporte da liberdade. Então, a testagem, ela é muito difícil e deve ser avaliada pelo médico caso a caso. Jamal, a pergunta da Salsi também é excelente, trata da questão do olfato e do paladar. Fala, Salsi. Doutor, bom dia. A perda do olfato e do paladar simultaneamente pode estar associada a outra doença que não seja a Covid-19? Oi, Salsi, tudo bem aí? Olha, pode sim, sem dúvida nenhuma. Existem várias causas de perda súbita do olfato e do paladar. Existem tumores cerebrais, existem outros tipos de virose, mas o que chama muito a atenção, e a gente faz uma correlação quase que direta e imediata com o coronavírus, é que a pessoa perde o olfato e o paladar subitamente do nada. Eu tenho atendido pacientes que assim, eles estão cozinhando, estão lá, sente o cheiro da comida, vai para a sala, faz alguma coisa, vai para a lavanderia. Quando volta, já não tem olfato. Eu tive um caso da pessoa durante o jantar. Ela estava tomando uma bebida, daqui a pouco ela falou, a bebida estragou. A bebida no meio do jantar. Então, o que chama a atenção é essa apresentação súbita. De repente, a pessoa perde olfato e paladar. Então, existem sim outras causas que devem ser investigadas. Mas quando é uma perda absolutamente súbita, de repente, do nada, sem sintoma nenhum, a chance maior neste momento é de ser realmente o coronavírus. Jamal Azan, otorrinolaringologista, obrigado pela sua presença, pela sua participação sempre esclarecedora e didática aqui no nosso Fala Brasil, aqui na programação da Record TV.